Eu sou Keila Ferreira, estou aqui na Defesa Civil como gerente geral de atenção social. Vou falar um pouco sobre o programa Parceria na cidade do Recife, né, que é uma ação de impacto e participação social para mitigação das áreas de risco da cidade. Junto comigo, dentro dessa equipe, a gente conta com a coordenação do programa de Elaine, né? Elaine é engenheira civil e analista da Defesa Civil do Recife. Tem também na composição, que faz o acompanhamento social de toda a equipe social, Gisele Vieira, e Patrícia Ferraz, que faz o acompanhamento, toda a parte de engenharia do programa Parceria, né? Ele, portanto, está apresentando a equipe, né, que a gente conta e que conduz o programa. A cidade do Recife, né, antes para a gente entender um pouco esse contexto, né, é uma cidade que tem 67% de área de encosta, né, de predominância de morro, formação barreiras, né, dentro da cidade 23% de área de planície cortado por rios e canais, né, que aí é outro desafio, a questão das inundações. E de acordo com o Plano Municipal de Redução de Risco, a gente tem mapeado pela CPRM 677 setores de risco, né? Esses setores são monitorados ao longo do ano, né? Com ações educativas, com intervenções propriamente dito, vistorias que são feitas, fichas de evolução que são acompanhadas, porque a gestão do risco, o parceria é um item, né, dessa gestão como um todo. E aí vem o programa Parceria, né, dentro do cenário da cidade do Recife, ele entra como uma estratégia de redução de risco e desastre, é uma ação estruturadora, né, para intervir sobre a população, trazer segurança, né, para aquele local que tem uma vulnerabilidade e risco muito alta, né, e a gente trabalha em situações de pequeno e médio porte, porque aí vocês vão entender logo na frente, porque a gente utiliza a mão de obra da população, certo? As obras de grande porte são executadas pela empresa, pela autarquia, né, do município. Dentro das intervenções, a gente tem o tratamento das encostas de pequeno e médio porte, tem melhorias habitacionais, às vezes a gente identifica, né, em determinadas localidades que é necessário haver essa melhoria habitacional, né, uma danificação do imóvel por conta do desastre, e a melhoria da infraestrutura, né, de acesso, drenagem, corrimão, entre outras intervenções que são realizadas no local. O objetivo do programa Parceria o objetivo geral, né, é executar obras estruturadoras de pequeno e médio porte, né, do programa para atender o público e uma população que está inserida nas áreas de risco. Os específicos são instituir a participação social como ferramenta fundamental na mitigação do risco, garantir maior integração entre o poder público e a população, ou seja, a prefeitura e a população diretamente afetada por essas áreas, recuperar as condições de habitabilidade, de segurança da moradia, né, para as famílias residentes das áreas de morro e planície também da cidade, e estimular a percepção de risco e a adoção de práticas seguras. Aí, para a gente historiar, o programa Parceria, ele tem uma linha do tempo, né? Ele foi instituído em 2001, né? Ele fazia parte da autarquia da URB, aquela que faz obras, né? Mas em 2014 a gente sentiu a necessidade dele estar mais próximo da Defesa Civil, e aí trouxemos o programa para cá, para a Defesa Civil, e a gente deixou um pouco de ser órgão meio para ser um órgão também fim, né? E trabalhar em todo o processo da gestão de risco, desde a identificação e diagnóstico até a solução da obra, né? A solução daquela encosta. E em 2001 a gente teve uma ampliação do programa, né? Com a habitabilidade, com a questão de infraestrutura em algumas áreas, né? Aprimorando um pouco a resolutiva do programa. A atuação do programa, como é que ele se dá, né? A Prefeitura e a Secretaria Executiva de Defesa Civil elabora o projeto com o fornecimento de materiais pela Prefeitura, né? Pela Defesa Civil,
e faz o acompanhamento social e de engenharia da obra, né? Mas a parceria da população é fundamental nesse processo, que é a disponibilidade de mão de obra. Essa mão de obra se dá de várias, vamos dizer, em diversas situações. Essa mão de obra ela pode se dar através do próprio morador fazer a obra. Quando o morador não tem condições de fazer a obra por uma questão física, por uma idade, por se tratar de um idoso, ele contrata essa mão de obra local, certo? A responsabilidade do poder público, né, é elaborar e apresentar os projetos de intervenção, certo? Daquela determinada encosta, fazer a medição, fazer o projeto, esclarecer as famílias sobre a metodologia do programa, aí a dupla, vamos dizer assim, de engenharia e social, conversa com os moradores, fazem reuniões comunitárias para poder fazer essa organização, fornecer o material para execução da obra, monitorando essa entrega, né, que a gente chama de tombamento do material, como é que se dá essa entrega, se assina o recibo que recebeu, né, tudo é altamente, assim, registrado, autorizado para ter esses cuidados, né, fornecimento de caçambas, de recolhimento de material quando necessário, estimular constantemente o processo de articulação da mão de obra. No meio dessas obras, às vezes acontece do morador não querer mais por uma dificuldade específica dele, e aí a gente tem aquele papel de estar ajudando, de estar estimulando a continuidade da obra. Fornecimento também da equipe técnica de engenharia e social para estar orientando a obra, vendo a tipologia adequada para esse processo, né? E todo o acompanhamento até o final da execução. Fornecer para a equipe técnica de engenharia social esse acompanhamento e o processo de convivência com essas famílias, ter o sentimento de pertencer, montar as estratégias, né, para poder o andamento da obra ter uma funcionalidade e acontecer com mais fluidez, com mais tranquilidade, né, até que tenha satisfação e o resultado final. Responsabilidade das famílias, né? Que é uma forma também da gente estar envolvendo a família para a percepção de risco, para todo o processo da construção, que defesa civil é um sistema. Então, a gente faz muito bem essa participação da população dentro do programa Parceria. Mobilizar a mão de obra, né, necessária para a execução de todos os serviços, a contratação de pessoas ou de familiares, receber o material nos dias acordados com a equipe técnica, realizando o tombamento do material, possuir equipamentos de uso individual, né, de proteção mesmo, durante a execução da obra, utilizar as caçambas, quando for o caso, de maneira correta, né, e a não disposição de lixo também na mesma, seguir as orientações repassadas pela equipe técnica e que se refere à execução desses serviços e realização da manutenção dos serviços após a execução da obra. Então, é total responsabilidade do morador ao final da execução da obra. E aí a gente conta com essa estrutura dentro do programa, né? O corpo técnico, né, que tem a coordenação geral de engenharia, tem o responsável pela coordenação social, toda a logística, engenheiros, assistentes sociais. Na logística, carros, caminhões, motoristas, equipe operacional. Dispor da estrutura de 6 regionais descentralizadas, né? A gente adota muito a política de proximidade do risco, contando com um galpão de banco de material que faz a distribuição desse material. A origem da demanda, solicitação da própria comunidade, que quer o projeto, solicitação através de lideranças comunitárias no PIDEX, solicitação de outros órgãos da administração pública e também solicitação da própria equipe técnica de engenharia que vê a necessidade daquela obra. As atividades desenvolvidas pela equipe, eu não vou falar sobre isso, mas é todo o fluxograma, né, do projeto, desde o agendamento de viabilidade, as reuniões que precisam ter. Quando não há viabilidade técnica nem de mão de obra, ele volta para ser monitorado pela Defesa Civil, aquele ponto específico. A gente tem um pouco do histórico, 2014 a 2020, do programa, né, realizado
1.561 famílias são beneficiadas por esse projeto de 2014 a 2020, né? Está aí o gráfico representativo. A gente espacializa todas as obras que estão em andamento, que estão em execução, que foram concluídas, né? Que foram iniciadas dentro do sistema que a gente tem chamado ERES, né? Aí todos esses capacetes que estão aqui, eles estão representando as obras e estão espacializadas, né, nos territórios. Aí são alguns resultados de obra, né, obra de alvenaria armada, né, aí a gente vê, antes era assim, e o resultado final, veja que acesso maravilhoso, né, totalmente impermeabilizado e principalmente seguro. Aí isso aqui é outra obra também, lá em Três Carneiros, né, que é no território do Ibura, no bairro do Ibura. Também olha o resultado, o antes e o depois. Também outra obra de uma outra regional na região norte, certo? Ela tem uma extensão bastante grande e também várias famílias foram beneficiadas com esta obra. E aí os resultados da participação social, né? Primeiro que a gente gera renda local, certo? A gente capacita as pessoas nesse processo. A participação da comunidade para o processo de percepção de risco, de sentimento de pertencer, de preservação do ambiente, durante toda a execução da obra. Então, é um aprendizado de mão dupla, né? Tanto o poder público aprende muito, como também a população também aprende, e eu acho que a gente traz um pouco do desenvolvimento local para o processo. O uso de soluções e técnicas que não são tradicionais, que são de baixo custo, e a gente vê que pode morar no morro, que pode adotar práticas seguras, de formas mais econômicas, né? E obter o mesmo sucesso. Praticamente a gente não tem depredação de obras que são feitas nesse sistema de parceria. Alguns moradores também colocam para a gente, né, que suas residências na época, em virtude da precariedade de acesso e do risco, né, submetiam a intervenções que não tinham segurança adequada, né, e hoje eles vivem bem no morro e de forma mais tranquila. E os moradores também se sentem responsáveis por essas obras e pelo ambiente que vivem. E aí a gente tem agora a meta para esse ano de 1.000 obras de parceria, tá? É um desafio que chegou não só para a gente, como para a população envolvida, e tem algumas fotos ilustrativas para vocês verem. Essa experiência, né, a gente colocou alguma coisa de referência bibliográfica, mas aí eu não vou falar, e aí a gente tem os resultados, né? Tantas obras já realizadas em morros e áreas planas, da Várzea ao Vasco da Gama. Tem gente necessitada, e é nessa realidade dura que o cidadão e prefeitura se unem na caminhada. Bom, minha gente, é isso que eu vim trazer um pouco da nossa experiência, né, dessa participação social, de forma efetiva, né, com tantos relatos, e a gente tem um videozinho para produzir de um relato de um morador. Muitíssimo obrigada. Quando era a barreira caindo aí, eu não podia dormir de noite, porque só estava o pensamento só na barreira. Vendo a hora, Deus ali, uma enxurrada aqui do mundo abaixo aqui, acabava com tudo aqui. Mas agora, eu tenho muita recordação do passado dessa barreira, mas agora eu estou de alma limpa, graças a Deus, porque eu terminei a minha obra, graças a Deus, que eu pedi, chegou, e agora está pronta para o resto da minha vida. Entendeu? Agora eu estou dormindo de cabeça erguida, graças a Deus. Muito bem. Eu não invento, não.